aqui a primeira palavra? Ou... A gente pode seguir já. Eu acho que é boa, dá pra... É melhor dar para ele, né? Oi? É melhor você ler e passar para ele. É bom as pessoas se identificarem, né? Bom, vamos seguir com nossas atividades aqui, com o nosso debate. Eu vou falar a pergunta que fizeram, e aí, se a pessoa quiser se explicar, falar um pouquinho melhor o sentido da pergunta, é só levantar o braço que alguém da equipe vai com o microfone até você, tá bem? Então, a primeira pergunta é do Helder Coelho, da Unicap. Do ponto de vista das relações internacionais, o Brasil pode ser prejudicado por tornar público o apoio do governo ao golpe de Guaidó? Essa é a primeira. Breno, você quer responder uma por uma ou você quer ler todas? Beleza. Bom, a segunda é do João Carlos Leite. Ele é doutor pela UFPE e servidor do Judiciário. Hã? Ah, sim. A pessoa da primeira pergunta quer falar alguma coisa? Quer. Bom dia. Breno, eu vou chamá-lo de professor, viu? Porque eu acho que se os professores das universidades públicas tivessem o compromisso que você teve em esclarecer a verdade de forma imparcial, eu acho que a gente tinha uma universidade melhor. Mas, enfim, eu queria fazer justiça aqui a um pernambucano, Abreu e Lima, braço direito de Simão Bolívar, né? E, assim, afora essa questão do Chaves estar muito ligado a essa questão, inclusive gramsciana, né? Ele, pelo menos, se declarava, nas suas entrevistas, um marxista-leninista que lia mesmo a cartilha do marxismo, né? Embora não ouvisse certas coisas, como, por exemplo, a questão da agricultura, que foi dita por Alejandro Castro, que era necessário desenvolver isso no país. Mas a minha pergunta, ela é uma provocação e, de certa forma, eu queria, se pudesse, você estender um pouco a resposta em relação a isso. Que não tem como não fazer essa comparação, né, que é com o governo Bolsonaro, né? E a gente até brincou lá fora, né, chamando de tonto, e até você falou como é que pode um tonto chegar à presidência, né? Mas, assim, a questão é essa despolitização que ele centra no seu discurso, esse não fazer, esse descompromisso, essa escola sem partido, essa não discussão da política, porque menino tem que estar estudando matemática, química, vamos deixar para lá sociologia, deixa que pensar é comigo, e vocês apenas vão ser técnicos no assunto, né? Esse discurso, que eu acredito que é um discurso já fundado, não é um discurso pessoal, é um discurso estudado, não seria também uma proposta de desformação política do povo brasileiro, ao contrário do que o sistema chavista fez na Bolívia, em formar quadros, e que o Partido dos Trabalhadores passou 13 anos e não soube articular essa formação política dentro da nossa sociedade. Esse discurso agora de Jair Bolsonaro não tem esse sentido de descompromisso, de despolitizar ou de desformação política do nosso povo? Pronto. Bom. Tá. Gente, pelo avançado da hora, a gente ainda tem mais um filme para passar. Então, a gente viu que essa dinâmica das pessoas falarem as perguntas não vai dar muito certo. Então, eu vou me ater a ler as perguntas. Tá bem? Bom, a próxima pergunta é da professora Norma Lacerda, do MDU. Gostaria que abordasse as recentes relações políticas e econômicas entre Venezuela e Brasil. Valorizando empréstimos, aqui empréstimos BNDES, valores e amortizações. Vou pegar aqui. Deixa eu ver esse daqui. Vamos
Do João Carlos Leite. A desconscientização política pelo Bolsonaro não pode ser considerada uma... Tem que ter pedido para as pessoas escreverem um pouco mais claro. Ah, tá. Essa é a sua. Então... A do Helder já foi. Isadora. E de Isadora. Breno, você mencionou a importância da rede de apoio internacional para a manutenção do governo Maduro. Apoio russo, chinês, turco e indiano. Quais fatores você destacaria que explicam o apoio desses países? Em especial, a que se deve a manutenção desse apoio? A minha questão iria no sentido de refletir uma coisa que você falou aí, que passou bem de leve, mas atingiu o cerne da minha preocupação, quer dizer, PT-Estado e não revolução. Né? Acho que a gente tem que aprofundar esse debate, porque foi esse o fator principal, ao meu ver, da desmobilização das classes médias, né? Da população evangélica e etc. Então, assim, a gente não construiu um projeto de revolucionário que desse sustentação, né, à base do governo. E aí tem a questão de Lula, né? Por que Lula não está livre, né, nesse contexto? Eu vou começar pela questão internacional mais ampla. É muito difícil nós compreendermos a situação venezuelana sem olharmos para os elementos fundamentais da situação internacional, sem nós olharmos para os elementos fundamentais do que se chama de geopolítica. O que está ocorrendo no mundo de hoje? Há dois fenômenos fundamentais. Um fenômeno que diz respeito às características do desenvolvimento do capitalismo depois da crise de 2008, e um segundo fenômeno que é a questão chinesa. E só é possível compreender o que se passa na Venezuela se nós entendermos estes dois fenômenos. O que ocorre com o desenvolvimento do capitalismo depois de 2008? A crise de 2008 interrompeu uma longa fase expansiva do capitalismo mundial. O capitalismo vivia já há muitos anos um processo desestruturante. Que processo era esse? Um processo pelo qual a capacidade de produzir mercadorias crescia muito mais rapidamente do que as condições de adquirir essas mercadorias, ou seja, a oferta de mercadorias para o mesmo tempo do trabalho disparava para cima, enquanto a renda relativa das famílias e dos estados rolava para baixo. Como é que o capitalismo suportou isso ao longo de 20 anos? Pela expansão do crédito. O crédito substituía a renda. O crédito substituía a renda das famílias e o crédito substituía a renda dos estados. As pessoas não tinham dinheiro para comprar um automóvel, mas era ofertado a elas comprar o automóvel em 48, 72 parcelas. O bem a aquisição desse bem passava a ser possível. Não apenas passava a ser possível, fazendo a engrenagem do capitalismo funcionar, como agregava à taxa de lucro do capitalista um ganho financeiro adicional, porque ao você comprar em 48 ou 72 parcelas, você pagava juros. Então, você teve uma expansão gigantesca do crédito para, através desse mecanismo, substituir, repito, a renda das famílias e a renda dos estados. Isso explode em 2008. É a grande crise do crédito mundial. E isso empurra as economias capitalistas para uma taxa de crescimento muito mais baixa, além de, nos primeiros momentos, provocar uma situação de recessão mundial e, em alguns países, até mesmo uma situação de depressão. E isso provoca crises fiscais em muitos estados. As que ficaram mais conhecidas foram as crises fiscais da Europa. Isso provoca
portanto, a interrupção de um longo ciclo de expansão dos mercados capitalistas. Diante dessa situação, a burguesia mundial mudou sua agenda. A sua agenda deixou de ser a da expansão dos mercados e passou a ser a da redução dos custos de produção, em primeiro lugar. O que é redução dos custos de produção? Redução dos salários, redução dos direitos trabalhistas, redução dos impostos, e para reduzir os impostos tem que reduzir os serviços públicos, desmontagem do estado de bem-estar social, ou seja, a burguesia passou a atacar o custo de produção, em particular o custo do trabalho. Isso promoveu, nos países capitalistas centrais, uma enorme ofensiva contra a classe trabalhadora que está em curso. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, não são temas só do Brasil, são temas recorrentes na Europa. São temas recorrentes nos países capitalistas centrais. Mas esse elemento, a luta para reduzir os custos de produção, não era suficiente para enfrentar a crise do capitalismo. Outros elementos tiveram que ser agregados. Um segundo elemento, que diz diretamente respeito à América Latina. Aprofundou-se uma disputa brutal entre os países capitalistas e entre os países capitalistas e a China pelo controle das fontes principais de matéria-prima e energia do mundo. A propriedade, o monopólio, o controle dessas fontes de energia e matéria-prima passaram a ser fundamentais para a sustentabilidade da economia mundial e da economia capitalista em particular. Você ter acesso a fontes de petróleo e não deixar teus adversários ter acesso a essas fontes, você ter acesso à água e não deixar seu adversário ter acesso à água, você ter acesso aos minérios, a todos os minérios não combustíveis e não deixar o teu adversário ter acesso a essas fontes, tudo passou a ter uma enorme importância. E onde se concentram hoje, qual é o principal território onde essas riquezas se concentram? A América Latina. A América Latina não concentra a maior riqueza petroleira do mundo, é claro. Isso ainda se concentra no Oriente Médio. Mas no combo das riquezas minerais, incluindo os minerais não combustíveis, a América Latina é um elemento fundamental de sustentação do capitalismo mundial. E quem tiver o controle dessas riquezas tem uma vantagem em relação aos seus oponentes com quem concorre numa situação de retração do mercado mundial. Tem um terceiro elemento, que é a disputa pelos mercados. A América Latina não é um mercado desprezível, é um mercado de 500 milhões de habitantes. Do México, do Rio Grande à Patagônia, é um mercado de 500 milhões de habitantes. E um mercado fundamental num momento em que ocorre essa crise estrutural do sistema capitalista mundial. Então, a burguesia mundial passou a se voltar contra a classe trabalhadora, fortemente. A burguesia mundial passou a disputar, os diversos setores nacionais da burguesia passaram a disputar entre si fontes de matéria-prima e energia e a disputar entre si mercados. Isso fez com que os Estados Unidos se voltasse novamente para a América Latina com muita ferocidade, com muito apetite, em particular depois da crise de 2008, porque a América Latina é o território natural de hegemonia dos Estados Unidos. É o território mais próximo, geograficamente, é o território no qual, culturalmente, os Estados Unidos têm maior implantação, é o território no qual os Estados Unidos manejam com mais facilidades os elementos das classes dominantes a seu favor. Os Estados Unidos têm muita influência na mídia, os Estados Unidos têm muita influência na cultura política das elites latino-americanas, os Estados Unidos têm muita tradição em operar nesse território. Então, nós passamos a ter isso, uma contraofensiva dos Estados Unidos para recuperar espaço na América Latina. E a Venezuela é um elemento decisivo nessa contraofensiva. O Brasil,
a Argentina, o Equador, o Peru, a Venezuela, é quando começa a ocorrer essa contraofensiva conservadora ainda em curso. Primeiro caem os governos de Honduras e Paraguai, os primeiros golpes, depois cai o governo Dilma, depois é vitorioso eleitoralmente o Macri na Argentina, depois eles sequestram politicamente o Lenín Moreno no Equador, que ganha a eleição pela esquerda e passa a governar pela direita. Finalmente, mais recentemente, eles derrotam o governo da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional em El Salvador. E, no bojo desse processo, lançam-se ao chamado lawfare, a perseguição judicial que tirasse do cenário eleitoral líderes políticos de relevância da esquerda latino-americana, Lula no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador. Ou seja, a base, o pano de fundo dessa ofensiva é a mudança de ciclo do capitalismo mundial. Os Estados Unidos olham a América Latina como um território no qual ele pode recuperar espaço perdido na disputa contra os demais estados imperialistas e na disputa, aí vem o segundo fator, com a China. A China mudou muito sua economia. A China não é mais exportadora de mercadorias e serviços. A China se transformou numa exportadora de capital e tecnologia. Os Estados Unidos não perdem mercado consumidor apenas para os produtos exportados pela China. Os Estados Unidos perdem o mercado de capitais, porque a China é quem compra empresas na periferia do sistema. O capital chinês disputa com o capital americano o controle de ativos fundamentais dos mais diversos países, incluindo aqui no Brasil. A China se transformou em exportadora de capitais até para dentro dos Estados Unidos. Vamos nos recordar que já há muitos anos atrás a China comprou, no início desse ciclo de transição da economia chinesa, a China comprou o setor de microinformática da IBM, que agora se chama Lenovo. Não é? É uma empresa chinesa. Antigamente a Lenovo era o departamento, chamava-se, se não me engano, ThinkPad, que era o laptop e os computadores de mesa da IBM. Os chineses compraram uma parte da IBM. Então, essa situação na qual a China expande suas fronteiras econômicas e uma situação na qual, segundo o último Congresso do Partido Comunista Chinês, em 1930, a China projeta ter uma economia mais poderosa que os Estados Unidos e forças armadas mais possantes que as norte-americanas, neste cenário surge o governo Trump. O que o governo Trump traz embutido? Ele traz embutido dois elementos estratégicos decisivos, com muitas consequências para a América Latina e, portanto, para a Venezuela. Um elemento: o governo Trump é um governo neoliberal, ultraliberal, mas é um governo anti-globalização. O que quer dizer isso? A equação pela qual o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos se baseou durante 20 anos baseava-se, a grosso modo, na seguinte troca. Eles abriam o mercado dos Estados Unidos para todos os países, que é o mercado de consumo mais poderoso do mundo, e, em troca, todos os demais países tinham que abrir seus mercados para as corporações americanas, seja seu mercado de consumo, seja seu mercado de capitais. Qual era o cálculo do capitalismo americano? Aquilo que as corporações americanas viriam a perder dentro do território americano com o fim dos mecanismos de controle interno, essas mesmas corporações recuperariam com ganhos pelo fato de elas poderem atuar no exterior. Então, os Estados Unidos abriu o mercado automotivo para as empresas japonesas. A Toyota hoje é a maior empresa automobilística dos Estados Unidos. Em compensação, os Estados Unidos puderam construir fábricas gigantescas na China, pagando salários chineses e exportando para o resto do mundo. O mercado que perdeu dentro dos Estados Unidos para a Toyota foi recuperado pelo mercado que a Ford e a General Motors ganharam, porque fabricavam carros baratos na China, vendendo esses carros no próprio mercado chinês e utilizando a China como plataforma de exportação. Durante 20 anos, isso foi altamente compensador
para a conta de chegada do capitalismo americano, mas foi deixando de ser compensador nos últimos anos. Essa equação já não foi mais fechando, por conta da crise mundial do capitalismo e porque a China deixou de ser barata. Os salários chineses já são superiores, na sua média, aos salários brasileiros e mexicanos. As empresas norte-americanas, que para a China foram nos anos 90, estão retornando para os Estados Unidos, porque a China já não é mais um território de mão de obra barata. Numa situação desse tipo, com a equação se desequilibrando, o que é que decide fazer um setor importante da burguesia americana? Exatamente o setor mais tradicional. Da onde vem o Trump? De onde vem o Trump? Da construção civil. Mercado imobiliário. Ele não tem como externalizar o mercado imobiliário. Quantos estrangeiros estariam dispostos a comprar imóveis dentro dos Estados Unidos ou poderiam comprar? Ele não tem como. Ele só pode funcionar a partir do mercado interno, esses setores tradicionais da burguesia norte-americana. Então, o que eles fazem? Acabou a brincadeira. Vão fechar o mercado americano de novo e só vamos reabrir quando as concessões dos outros países forem compensadoras. Por isso que o slogan da campanha do Trump foi America First. Parecido com o do Bolsonaro, né? Mas no caso do norte-americano era real. Ou seja, acabou a globalização. Os Estados Unidos vai fechar seu mercado para se proteger do avanço chinês, para se proteger, para disputar mercados com os demais estados capitalistas e para reorganizar sua economia a partir do seu principal ativo. Qual é o principal ativo dos Estados Unidos? Um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas, absolutamente inigualável. A capacidade de consumo do mercado americano tem que somar todos os países da Europa e não chega no mesmo patamar. É muita força econômica interna. Não é à toa que a economia norte-americana cresce a 3,2% ao ano e a economia europeia patina abaixo de 1%. Né? A partir dessas medidas nacionalistas, ultranacionalistas, nacionalismo de grande potência, né? É nacionalismo a favor de um Estado rico contra os estados da periferia. Porque o Trump está desmanchando todos os acordos comerciais que ele tinha com os países da periferia do capitalismo também, a começar pelo México. Qual era o grande acordo de tipo neocolonial que se estabeleceu de livre comércio no mundo? É a seguinte: os americanos abriam o seu território para importação de produtos agrícolas e, em compensação, os outros estados com quem os Estados Unidos pactuavam abriam seus mercados para os produtos industriais dos Estados Unidos e para o setor de serviços. Esse era o grande plano com a ALCA, né? No início dos anos 2000. Essa era a troca. Os Estados Unidos abriam mercado para produtos agrícolas, os demais países abriam o mercado para produtos industriais e prestação de serviços como serviço de engenharia. Mesmo no padrão desse tipo de acordo, já deixou de ser benéfico para a burguesia americana, e no caso a burguesia agrícola, que estava perdendo muito para o México. Eles estão bombardeando o NAFTA, o acordo com o México. Eles querem repactuar todos esses acordos em favor da burguesia interna dos Estados Unidos, em função de recuperar espaço no mercado interno americano. Então, esse aqui é um fator decisivo, porque os Estados Unidos não apenas se torna mais agressivo na defesa do seu mercado interno, como ele se torna mais agressivo na disputa dos mercados internacionais. Porque ele está enfrentando uma China que promete ser uma superpotência daqui a 10 anos. 2030 não é o século 24. 2030 é daqui a 10 anos. Os Estados Unidos querem, e já o fazem, querem precipitar o enfrentamento com a China. Não querem esperar 2030, quando a China anuncia que terá uma economia mais poderosa que a americana e forças armadas mais potentes que as dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, já que a China em 2030 terá esse poder, o que os Estados Unidos desejam é antecipar o enfrentamento para já. E esse enfrentamento ele ocorre em múltiplas frentes. E aí que entra a Venezuela.
A Venezuela tem as maiores reservas petrolíferas do mundo. Os Estados Unidos precisam do petróleo venezuelano para o seu mercado interno? Não. Os Estados Unidos já tem uns 15 anos, começou a seguir uma trilha que o levaria à autonomia, autossustentação em termos de petróleo, o chamado shale gas, o petróleo tirado do esmagamento de pedras, permitiu aos Estados Unidos se transformar até mesmo em superavitário em termos de petróleo, ou seja, ele produz mais do que consome em vários meses ao longo dos últimos anos. Ele não é o mesmo cenário dos anos 70, dos anos 80, até mesmo da guerra do Iraque no início dos anos 2000. Os Estados Unidos hoje é autossuficiente de petróleo. Mas o petróleo no exterior continua a ser fundamental para os negócios das grandes corporações norte-americanas e continua a ser fundamental não deixar que a China, e sua aliada principal, a Rússia, tenham acesso a essas fontes de petróleo. Não basta a autossuficiência petroleira em uma estratégia de confrontação. É também fundamental impedir que seu inimigo tenha acesso a petróleo. E, evidentemente, o petróleo venezuelano é um foco de disputa nessa lógica. A Venezuela é o território para onde se deslocou a disputa de hegemonia entre China e Estados Unidos. China aliada com a Rússia e os Estados Unidos com os demais estados imperialistas batendo palma para louco dançar. Espanha, França, Inglaterra, que foram todos na Operação Guaidó, né? Não tem exceção. Alemanha, governos conservadores e governos sociais-democratas embarcaram todos na Operação Juan Guaidó. Era a Síria, até o ano passado, o espaço de disputa mais importante. Se deslocou para a Venezuela. Diante da derrota do Guaidó, começa a se deslocar para o Irã. É um outro cenário delicadíssimo, fruto para um outro encontro, né? Porque aí já sai da América Latina. Mas os Estados Unidos, mas essa é a lógica que move os Estados Unidos. Por isso que a situação da Venezuela se vincula diretamente com o principal conflito geopolítico da nossa era, que é o conflito entre Estados Unidos e China. A Venezuela é um território onde se trava esse conflito. E é um conflito decisivo para o capitalismo americano, porque derrotar o governo Maduro permitiria aos Estados Unidos rapidamente estender uma forte hegemonia por toda a América Latina. Mantido o governo Maduro e os Estados Unidos começando a sofrer determinadas derrotas pontuais, como no México, que ganha o López Obrador, risco de perder a eleição na Argentina para o peronismo, pode-se criar na América Latina um cenário de reversão dessa ofensiva conservadora. Por isso é a importância para os Estados Unidos desestabilizar e derrubar o governo de Nicolás Maduro a qualquer custo. Por isso que embarcaram na aventura Guaidó. Então, essa era a primeira questão que eu queria tratar. Vamos às demais aqui, que eu acho que são, vamos dizer assim, mais pontuais, né? mais concretas. Sobre o problema das relações internacionais Brasil-Venezuela. Não. Não. Uma das grandes lendas difundidas pela imprensa brasileira, pela chamada grande imprensa brasileira, é de que o Brasil emprestou dinheiro para a Venezuela, ou para Cuba, ou para Angola, em dinheiro do BNDES, e sofreu um calote. Qualquer um que conheça minimamente o BNDES sabe como o BNDES funciona. O BNDES não empresta dinheiro para os países e tudo bem. O BNDES empresta dinheiro para os países comprarem produtos e serviços das empresas brasileiras. É a única modalidade internacional de empréstimo do BNDES.
Se a gente lê o noticiário, parece que o BNDES emprestou dinheiro para o governo cubano fazer o que quisesse, para o governo venezuelano, para o governo angolano. Não se trata disso. O BNDES funciona como os Exim Bank, como os bancos de exportação, de todos os países capitalistas do mundo, inclusive com menos envergadura do que poderia, e atualmente com nenhuma envergadura. Os americanos não gostavam nem um pouco disso, porque eles sempre utilizaram o Exim Bank, o banco de exportação deles, para garantir hegemonia, para garantir controle dos mercados pelas empresas norte-americanas. Porque uma coisa é se eu chego num país, por exemplo, como o Brasil, vendendo tratores, outra coisa é se eu chego vendendo tratores e oferecendo crédito para esses tratores serem comprados. É muito diferente. Porque os países, muitos serviços e mercadorias, os países não conseguem comprar à vista, pelo seu alto valor agregado. Quem chega com o crédito em condições razoáveis, impõe a venda dos seus produtos. No governo Lula, se utilizou o BNDES para isso em relação a mais de 40 países do mundo, não em relação a Cuba, Venezuela e Angola, em relação a mais de 40 países, que era linhas de crédito para que esses países comprassem serviços e produtos de empresas brasileiras, portanto, trazendo um benefício econômico para o Brasil, gerando atividade econômica no Brasil para poder produzir esses bens e serviços e além do mais, permitindo a arrecadação de valores fiscais a partir dessas vendas realizadas pelas empresas brasileiras. A gente tem que desmontar esse mito. Nenhum desses países, durante os governos Lula, isso inclui a Venezuela, tinham problemas de inadimplência com o BNDES. Por que nenhum desses países tinha inadimplência com o BNDES? Porque o BNDES fazia como qualquer banco. Toda vez que um determinado país tinha uma certa dificuldade em honrar alguma parcela da dívida, se repactuava a dívida. Os bancos repactuam essas dívidas de graça? Não. Eles repactuam, remodelam o prazo e te punem com uma taxa de juros em função dessa repactuação. O BNDES era extremamente superavitário com suas operações internacionais. Claro, ele deixaria de ser superavitário se o BNDES passasse a ser responsável pela incapacidade de pagamento dos seus clientes. No caso, os estados para os quais emprestou recursos para comprarem produtos e serviços de empresas brasileiras, que foi exatamente o que fez o governo Temer. O que fez o governo Temer? Cortou as linhas de crédito para Venezuela e Cuba. E para outros países também. Por razões de disputa política ideológica. Na hora que cortou as linhas de crédito para Venezuela e Cuba, a capacidade de Venezuela e Cuba gerar renda para honrar os compromissos com o BNDES deixou de existir. É igual como funciona, por exemplo, quando um banco empresta dinheiro para uma empresa. A empresa paga o banco, teve uma dificuldade de mercado, não conseguiu pagar. Se o banco não reorganizar a dívida dessa empresa de tal maneira que a empresa continue a funcionar e possa pagar o banco, a empresa quebra e o banco não recebe. No caso do mercado privado, o banco pode se dar o luxo de fazer isso, porque mesmo que a empresa quebre, ela tem ativos, ou os seus donos têm ativos, e eventualmente a liquidação desses ativos paga a dívida. Isso não ocorre com países. Países não quebram. Então, foi autoinduzido a inadimplência da Venezuela com o BNDES, como foi autoinduzida a inadimplência de Cuba com o BNDES, porque o Brasil interrompeu a prestação de créditos que vinha sendo desenvolvida pelo governo Lula. Então, esse é um elemento essencial para a gente compreender a mentira que está por trás dessa história do calote de Cuba e Venezuela com o Brasil. Ou da ideia de que o Brasil, como é que gosto de falar os apoiadores do Bolsonaro, o Brasil deu dinheiro para ditaduras comunistas. O Brasil não deu dinheiro para ninguém. O Brasil emprestou dinheiro para que fossem comprados produtos e serviços brasileiros pagando-se juros. O Brasil fez um bom negócio. Porque se não fosse o Brasil a fazer isso, eram outros países. Então, essa era a questão que eu queria...
Não, isso é um outro fenômeno ainda, né? É outro fenômeno que viria a afetar a economia brasileira, que é a Lava Jato. A questão que foi levantada sobre essa provocação, né, a comparação do Bolsonaro com o chavismo. De certo sentido, é verdadeiro isso. O bolsonarismo representa uma tentativa de politização neofascista de setores da sociedade brasileira. É diferente da política tradicional da direita. A direita sempre operou no Brasil, os partidos tradicionais da direita, sempre operaram na ideia de tirar o povo da política. Criar uma coisa chamada maioria silenciosa, ou seja, uma massa de cidadãos que não tivessem gosto, atenção ou participação na vida política. Sempre a direita tradicional compreendeu que a intensificação da taxa de politização do povo jogaria contra ela e ajudaria a esquerda. Então, a lógica da direita tradicional do Brasil sempre foi despolitizar o povo. Quanto maior a despolitização, mais fácil a dominação. Tá certo? De alguma maneira, e eu aqui vou responder uma provocação com outra, a provocação no caso não é a ti, mas ao próprio partido do qual sou filiado, que é o Partido dos Trabalhadores, de alguma maneira, por razões políticas razoáveis, por razões políticas reais, o fato de que o PT nunca teve maioria no Congresso, essa coisa toda, de alguma maneira, a ideia de despolitização também teve presente nos governos petistas. A ideia era que, se houver politização demais, sem ter maioria parlamentar, sem ter os meios de comunicação, que o governo se isolaria, se enfraqueceria e poderia cair. Então, houve uma operação também do par dos governos petistas de baixar o nível de intensidade política da disputa no país. O chavismo é outra história, ele opera para aumentar o máximo que pode a politização. E o neofascismo também. O Bolsonaro opera com a sua própria narrativa numa politização radical da sociedade brasileira. Ele quer colocar em movimento aquilo que antigamente se chamava maioria silenciosa. Ele quer ter um setor neofascista. Ele quer construir uma base social para uma corrente neofascista, para disputar as ruas com a esquerda. E, de alguma maneira, tem conseguido nos últimos anos. A esquerda brasileira, em particular o Partido dos Trabalhadores, que é o grande partido da esquerda brasileira, os outros partidos são muito pequenos para a gente fazer uma comparação entre o PT e os demais. O Partido dos Trabalhadores operou, durante seus anos de governo, com uma lógica de despolitização, partindo de um patamar muito mais elevado que a Venezuela. A construção política prévia à vitória eleitoral de 2002 é admirável. Nenhum país da América Latina tinha uma central única como a CUT brasileira. Nenhum país da América Latina tinha um movimento de camponeses como o MST. Nenhum país da América Latina tinha um partido como o PT, com a grandiosidade e a força do PT. O patamar do Brasil, quando começa o governo Lula, era muito superior do governo Chaves. O governo Chaves tinha o Chaves. Tinha o Chaves, não tinha nem partido. Um partido com a força do PT, nem pensar. Movimento sindical nas mãos da direita. A direita controlava a CTV, a Central dos Trabalhadores Venezuelanos. Não tinha movimento camponês, até porque não tinha agricultura. Então, o patamar do qual se parte no Brasil é elevadíssimo. Inclusive, esse patamar foi um dos grandes responsáveis pela vitória de 2002. Ou seja, o fato de que, na redemocratização do Brasil, a partir dos anos 70, as forças populares foram capazes de construir entidades, instituições com muita força. Com muita força, organizando centenas de milhares de militantes na luta camponesa, na luta sindical, na luta estudantil, na luta partidária, mas fez-se uma aposta de despolitização, de retirar a intensidade da luta de classe, baixar a temperatura. Porque se a temperatura fosse elevada e não tendo maioria parlamentar, poderia criar uma situação no país que levaria a derrota do governo Lula, ou depois do governo Dilma.
Não é um cálculo irrazoável esse, não é um cálculo absurdo. Eu não estou aqui fazendo um juízo moral, nem dizendo que o cálculo fosse assim tão fácil perceber naquele momento que esse cálculo era errado. Hoje é fácil, toda a engenharia de obra feita é mais simples de ser realizada. Não era simples perceber o erro embutido nesse cálculo, mas, evidentemente, a história mostrou ser um erro de enorme gravidade. É um erro de tanta gravidade que, na prática, os governos petistas despolitizaram a esquerda e politizaram a direita, né? Porque a direita foi se politizando enquanto a esquerda se despolitizava. Foi criando um setor social de direita militante no país. A esquerda se viu completamente surpreendida com 2013 e, mais ainda, com o tamanho dos movimentos pró-impeachment em 15 e 16. A direita jamais na história do Brasil tinha sido majoritária nas ruas. Eles tinham sido majoritários nas urnas em alguns momentos. Nas ruas, jamais. As ruas eram um monopólio da esquerda brasileira. A direita não existia na rua, a direita era bico calado. Quem fez movimento estudantil há 40 anos atrás, como é o meu caso, não tinha gente de direita nas escolas e nas faculdades, porque quem era de direita não falava. Antes, sim, nos anos 60, mas nos anos 70 para os anos 80, que é o período da redemocratização, a direita calada. Mudou completamente o cenário. Nós hoje temos uma direita ativa e militante com base de massa. E a esquerda está correndo atrás para recuperar a politização perdida e colocar em movimento um contingente maior de pessoas. Nesse caso, até o governo Bolsonaro nos ajuda, né? É evidente. Aí, no caso, como eles são governo agora, mudou a equação. A politização da direita arrasta a politização da esquerda. Não há nenhuma maneira de combater a politização da direita que não seja pela repolitização da esquerda. Então, isso estabelece uma outra dinâmica. Agora, o chavismo nunca abandonou a ideia da politização ao grau máximo. As pessoas achavam meio absurdo que o Chaves ia ali para o microfone, quando ele tinha o programa de rádio dele aos domingos, que depois virou um programa de televisão, que chamava Alô Presidente. Ele falava durante 3 horas. Era motivo de piada em muitos países, de muitos dirigentes, de muitos intelectuais. Agora, bastava prestar atenção no que era o discurso do Chaves e se entendia o que ele estava fazendo. Ele dava aulas de história para o povo venezuelano. Ele mostrava a cada decisão do governo quem ganhava e quem perdia, quem eram os amigos e quem eram os inimigos do povo. Era um empenho pessoal, pedagógico, político, ideológico, de politização do povo o tempo todo. O tempo todo. Criando valores, identidade, explicando o papel do Bolívar, explicando qual é o papel do colonialismo, recuperando as grandes batalhas do povo venezuelano, estabelecendo os elementos fundamentais da geopolítica mundial. Ele politizava o povo, ele não fazia um discurso, olha como o meu governo é bacana, que coisas boas o meu governo fez. Não é isso que ele fazia, embora também fizesse isso. Mas ele tentava, como se diz atualmente, ele tentava entregar todos os dias, a cada hora do dia, uma narrativa ao povo. Uma narrativa. Uma narrativa que ganhasse a identidade popular. Do ponto de vista de estratégia de comunicação política, você tem 2 valores fundamentais que se contrapõem, e você escolhe qual é a mediação entre os dois. Um valor é o valor da gratidão. O outro valor é o da identidade. O que é o valor da gratidão? Tradicionalmente, os governos de direita operam com o valor da gratidão, os governos de centro-direita, né? E o centro-esquerda também, que é assim, eu faço coisas para o povo. O povo gosta das coisas que o governo faz e o povo vota em mim. Ele é grato pelo que eu fiz a favor do povo. É o governar para o povo, que é diferente de governar com o povo, que é ainda mais diferente do que o povo governar.
Eu governo para o povo, faço coisas para o povo. Melhoro a vida, os salários, a infraestrutura, a escola. É indesmentível que os governos petistas fizeram muita coisa para os povos, para o povo brasileiro. Mas operou fundamentalmente nessa lógica da gratidão. Qual é o problema da gratidão? Um problema em si de psicologia social. A gratidão é o mais efêmero dos sentimentos. Basta chegar o tempo das vacas magras e a gratidão, puf, desaparece. Ao contrário, quando você retira, por contingências que você não controla, determinadas políticas que antes promoviam felicidade, na hora que essas políticas deixam de existir, a felicidade pode virar ódio no estalar de dedos. No estalar de dedos. Eu tinha, não tenho mais, você me deu, você me tirou. Todos nós sabemos que a retirada do amor é muito pior que o desamor, né? A retirada do amor é muito pior que o desamor. Se alguém nunca gostou de você, você fica chateado, mas não muito. Mas se gostou e deixou de gostar, é um horror. Dói muito mais. Então a gratidão tem esse problema. A identidade é uma outra história. A identidade é construir uma narrativa que transforme o povo em agente do poder, em sujeito do poder. O caso mais célebre no nosso continente é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana está em crise econômica há 30 anos, desde o fim da União Soviética. Momentos melhores, momentos piores, mas não existe uma oposição à Revolução Cubana forte dentro do país. Até as pesquisas encomendadas pelos Estados Unidos dão ali que 65%, 70% do povo cubano apoia a Revolução Cubana depois de 60 anos. Porque a situação econômica é boa? Não. Por causa das conquistas da Revolução? Pô, na atual geração? Não. Já faz parte da natureza. Educação gratuita, saúde gratuita, faz parte da natureza. O jovem cubano acha que isso ele vai ter em qualquer país. É como se fosse chove, sol. Já tá. É porque eles dedicaram suas energias para construir uma identidade entre o povo e o processo revolucionário. E o chavismo foi mais por aí, pela via da identidade, do que pela via da gratidão, embora fosse algo intermediário entre o modelo brasileiro e o modelo cubano. O fato é que o nosso modelo, o modelo brasileiro, da estratégia comunicacional pela via da gratidão, foi um fracasso. Quando no frigir dos ovos, foi um fracasso. Ela não funcionou quando precisou que ela funcionasse, que era o momento de resistir a um golpe de Estado. Ela não funcionou. A capacidade de mobilização da esquerda era pequena. Enquanto a direita colocou as massas das camadas médias nas ruas, a esquerda colocou sua militância. A militância da esquerda é grande no Brasil. A militância da esquerda é isso mesmo, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas pelo país. É forte para chuchu, é gente pacas. Quero ver que país que tem 1,5 milhão de militantes de esquerda. Que é o que nós temos aqui, somar sindicatos, movimentos populares, partidos progressistas. Mas a direita conseguiu colocar a massa das camadas médias em movimento. 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas. Então, essa é uma coisa de ensinamento histórico. Só concluo. E o bolsonarismo recebe o legado do fascismo de escola, do fascismo de raiz, de que a mobilização de massa é um elemento importante da sua governabilidade. Ele recorreu à convocação de massas no dia 26 de maio, quando se viu emparedado pelos demais partidos conservadores, e está voltando a recorrer agora dia 30 de maio. De junho, perdão. Dia 30 de junho, para defender o Moro e o Bolsonaro. Fazendo o que é necessário ser feito. Agora, tem muita mobilização ideológica da direita. A direita se preparou para esse embate ideológico. Então, essa era outra questão que eu queria tratar. Bom, a pergunta da Isadora eu respondi já, né? Ou seja, a manutenção do apoio de China, Rússia, o outro lado da moeda da disputa geopolítica. Da mesma maneira que os Estados Unidos querem controlar as suas fontes de riqueza, derrotar a China do ponto de vista geopolítico,
a China e a Rússia querem ter acesso querem continuar tendo acesso às riquezas venezuelanas, querem a Venezuela sob o governo Maduro, querem a Venezuela recuperada e fortalecida, exatamente para poder responder à estratégia de polarização do Trump. É o outro lado da moeda daquilo que eu expus anteriormente. Sobre formação política, já respondi. Sobre as relações dos empréstimos, eu já respondi. Sobre uma outra pergunta sobre questão internacional, que vem do Hélder Coelho, do ponto de vista das relações internacionais, o Brasil pode ser prejudicado por tornar público o apoio do governo ao golpe de Guaidó? O governo... a gente já vive num mundo que está num tal grau de polarização que a própria existência do governo Bolsonaro já o prejudica com quem teria a prejudicar. Então, não é isso que prejudica o governo Bolsonaro. Porque prejudica o governo Bolsonaro é a sua própria essência. O que é o governo Bolsonaro? O que ele representa do ponto de vista internacional? Ele representa um certo consenso na burguesia brasileira, nas Forças Armadas, de que o Brasil não tem mais chance de desenvolvimento autônomo, que não existe mais como o Brasil ter desenvolvimento independente, que não existe mais como o Brasil ter desenvolvimento a partir do mercado interno, que a única possibilidade do Brasil ter crescimento econômico é pela atração de capitais internacionais. E o Brasil, para poder atrair capitais internacionais, tem que ser barato. Tem que ter salário baixo, tem que ter poucos direitos sociais, tem que ter baixos impostos. Não só tem que ser barato, como tem que ser atrativo, tem que oferecer negócios. Então tem que fazer privatizações selvagens, tem que vender a Amazônia, tem que permitir o que os compradores quiserem ter aqui, podem ter. Então, esta lógica, esse consenso que se formou na burguesia brasileira, leva o Brasil a ser a locomotiva, o carro, o vagão de um trem cuja locomotiva são os Estados Unidos. A consequência desse consenso é o Brasil ser o 51º Estado americano, disputando com Porto Rico. É o Brasil ser um peão da política internacional dos Estados Unidos, na lógica de que, atrelados a essa locomotiva, o Brasil receberá os capitais internacionais que permitirão a economia voltar a crescer. Peguem qualquer entrevista desse idiota que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O que ele fala da reforma da Previdência? Na hora que tiver a reforma da Previdência, os capitais vão achar que o país está indo no bom caminho e vão correr para investir. Em nenhum país isso deu certo. Porque pensem como capitalistas aqui. Para que um capitalista monta uma fábrica? Para vender. Se diminui o mercado interno do país, a reforma da Previdência diminui o mercado interno do país, para que o cara vai investir numa fábrica? Ele pode investir no mercado financeiro. Porque, claro, com a reforma da Previdência, tecnicamente, o Brasil teria melhores condições de honrar o pagamento dos juros e do principal da sua dívida interna. Portanto, teria mais condições de honrar o pagamento dos títulos da dívida, que é onde o capital financeiro vem especular. Mas o capital produtivo, para que alguém vai abrir uma fábrica de alumínio se as pessoas estão comprando menos comida, estão comprando menos produtos e, portanto, vai se fabricar menos alumínio? É evidente que essa lógica de que o país pode crescer pela atração dos capitais internacionais pode funcionar num país pequeno. Um país como o Chile pode funcionar. Porque quantos habitantes tem o Chile? 12, 13 milhões. Metade da cidade de São Paulo, né? Metade da cidade de São Paulo. Um país desse tamanho pode funcionar à base da irrigação de capitais internacionais. A economia pode se mover a partir disso. Um país como o Brasil não tem chance, a não ser que eles tenham alguma solução que não estejam nos contando sobre o que fazer com 150, 160 milhões de habitantes que vão ficar fora dessa conta. O que vão fazer com 2/3 da população que vai ficar sem emprego,
sem serviços, sem assistência social, sem previdência. Onde põe esses 150 milhões? Então, isso é uma coisa que, evidentemente, mais cedo ou mais tarde, jogará o país precipício abaixo. Então, essa seria a colocação que eu teria a fazer sobre o problema do apoio ao governo Guaidó. Ou seja, nesta lógica já assumida pelo governo Bolsonaro, apoiar ou não o Guaidó é um detalhe. Porque o governo Bolsonaro já é um governo que nasce com esse defeito de fabricação. Ele acaba com a soberania nacional, ele atrela o Brasil aos Estados Unidos e especificamente ao governo Trump. Aí tinha a questão da Sueli, que é a única que não está escrita. Me lembra só o que era. Se você falar uma frase, eu me lembro. Já esqueci. Que eu estava... A questão do papel, né, da estruturação, reestruturação do PT, né, que preocupa, né, a questão do papel de Lula, né, Lula livre, e acrescentaria o papel das mídias alternativas, né, inclusive que eu quero fazer uma propaganda para todo mundo se filiar né, fazer o sininho tocar ali, porque é um trabalho diário, cotidiano, que merece ser reconhecido. Né? Vamos lá. E eu espero que você faça a sua propaganda também. Né? Eu faço um pouquinho de propaganda. Eu não sou muito bom nisso, mas eu faço. O Partido dos Trabalhadores vive um processo de reorganização e reorientação. Realizou um congresso em 2017, vai realizar um novo congresso agora em 2019, e evidentemente que faz um debate, às vezes é um debate desorganizado, às vezes é mais organizado, mas um debate sobre o que aconteceu no país. Por que as forças mais reacionárias foram vitoriosas? Quais os erros que o partido cometeu? Quais foram suas falhas? Quais os problemas da sua análise? Quais os problemas da sua prática política? E assim por diante. Para voltarmos ao leito original da nossa conversa aqui, eu acho que tem um elemento essencial para compreender o que aconteceu com a esquerda brasileira, a gente encontrará na comparação com o chavismo, apesar de serem realidades bastante distintas. E eu vou retomar aquilo que eu falei antes do intervalo do café. O chavismo tinha um projeto de poder. E um projeto de poder baseado num diagnóstico sobre a reação das classes dominantes às reformas distributivas que o chavismo se propunha a fazer. A ironia dessa história é que esse mesmo diagnóstico está inscrito nas resoluções do PT de 1987. Com todas as letras. Com todas as letras. Tem um parágrafo da resolução do 5º Encontro Nacional de 1987 que diz mais ou menos assim: a superexploração do trabalho, a dependência ao capital externo e o monopólio da terra são fatores estruturantes do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Qualquer governo que adote reformas, por mais moderadas que sejam, que venham a afetar esses 3 fundamentos do capitalismo brasileiro, mais cedo ou mais tarde provocará uma reação golpista, antidemocrática e anticonstitucional das classes dominantes. O segredo da Revolução Brasileira, naquela época o PT usava esse termo ainda, a chave da Revolução Brasileira é conquistar a hegemonia no Estado e na sociedade e se preparar para enfrentar a inevitável contra-revolução da burguesia. É a resolução do PT isso. Mas em algum caminho da história do PT isso foi esquecido. Tem um pouco da... Sabe aquela frase, o sucesso lhe subiu à cabeça?
o sucesso sobe a cabeça das forças políticas também. Quando você sai do governo com 87% de popularidade, como saiu o Lula, quando o Lula é capaz de eleger uma companheira com extremo valor histórico, mas sem ter tido nenhuma experiência eleitoral na vida, é eleita na primeira eleição que ela disputa. Acho que a eleição anterior que a Dilma tinha disputado tinha sido para o centro acadêmico de alguma faculdade em Minas, e eu não tenho nem certeza disso. Na primeira eleição que disputa, ganha. A percepção de que o céu era o limite era gigantesca, a soberba era incrível. Tudo dava certo. E tudo continuaria a dar certo. Por que não continuaria a dar certo? Criou-se a soberba, levou à ilusão de que as classes dominantes estavam domesticadas, que elas não voltariam a romper a ordem constitucional, de que o Brasil era forte demais para ser abalado por algum tipo de ação imperialista. Essa foi se construindo essa percepção. E a construção dessa percepção na contracorrente daquela resolução de 87 levou a muitos erros. A despolitização, a desorganização do povo, o afastamento do partido em relação ao povo, o governo não assumindo um papel pedagógico de mobilização e educação das massas, uma certa desídia em questões centrais, como a nomeação de ministros para a Corte Suprema, uma pouca atenção. Porque quando você se sente muito, muito forte, que importância tem o ministro que vai para a Corte Suprema? Manda lá aquele cara ali. Se der errado, deu, não tem problema. Eu sou tão forte que não tem problema se não der certo. Não? Então, era uma percepção de que nós tínhamos encontrado um jeito brasileiro de neutralizar a luta de classes. E que nós havíamos criado uma situação econômica, porque a ilusão não era só política e ideológica, não, era econômica, que era um crescimento ilimitado. O capitalismo tinha no Brasil... Claro que tudo isso que eu estou falando é um pouco de caricatura, né? Ninguém escreveu ou falou desse jeito. Mas é como se a crise cíclica tivesse sido exterminada do capitalismo brasileiro. Teria um crescimento contínuo, isso permitiria, até o final dos tempos, continuarmos com uma política que colocava mais arroz e feijão no prato dos pobres, sem mexer no uísque dos ricos. Que isso seria, até o fim dos tempos, podia-se caminhar por essa trilha. Então, esse é o elemento fundamental, quer dizer, de um balanço histórico, né? Quer dizer, no fundo, é retomar aquela formulação do 5º Congresso, que, no fundo, é uma resolução partilhada pela lógica do chavismo. Como é que você derrota a contra-revolução? A burguesia, mesmo quando ela perde eleições presidenciais, ou até mesmo quando ela perde eleições parlamentares, ela é muito forte. Ela tem muito dinheiro, ela tem relações internacionais, ela tem os meios de comunicação, as forças estáveis do Estado pertencem às classes dominantes, Forças Armadas, Poder Judiciário. Tirem uma foto do que é o Poder Judiciário brasileiro e o Ministério Público. Sabe que em São Paulo, estado de onde eu venho, há uns 20 anos atrás, eles tiveram que aumentar a largura das placas para botar o nome dos desembargadores. Porque o sobrenome dos caras era tão comprido, próprio das famílias quatrocentonas de São Paulo, que não cabia naquelas placas tradicionais, porque o sujeito chamava-se João Adalberto do Couto Magalhães, Barros e Teixeira. Naquela tradição da oligarquia brasileira de carregar todos os sobrenomes. Então, tiveram que reformar a coluna onde ficava a placa com o nome dos desembargadores. Ou seja, todo o nosso sistema judicial, o Ministério Público, são filhos da elite brasileira. Então, a burguesia tem muita força. E a nossa ilusão era tão grande, a nossa incompreensão sobre a contradição entre reformas e democracia era tão grande, nossa ilusão com as classes dominantes era tão grande, que nós ajudamos as classes dominantes a ter mais força. Por exemplo, com as medidas que foram propostas em relação ao sistema de justiça e ao Ministério Público. A lei não prevê
que o Procurador-Geral da República venha de uma lista tríplice eleita pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Os procuradores da República têm 7 associações diferentes, porque os procuradores são uma categoria que tem os procuradores gerais, tem os procuradores da Fazenda, tem os procuradores militares, são 7 associações ou 6. O governo petista aceitou que uma única dessas associações, as que representam os procuradores os procuradores da República, elegesse uma lista tríplice e assumiu o compromisso de escolher sempre o mais votado. Isso não tem nem previsão legal para isso. Numa lógica de que a autonomia das corporações reforçava a democracia do Estado. Isso é um erro colossal, porque se deu ao Ministério Público um poder que ele não tem em nenhum país do mundo. E esse Ministério Público operou a favor de que projeto? De que classe social? É um instrumento da luta de classes dos piores setores da burguesia contra a esquerda. Alimentados por nós, não foi alimentado pelo inimigo. Alimentado por nós. Criaram-se leis para combater a corrupção. Ninguém é contra combater a corrupção. Agora, criar leis que reforçam o papel do Ministério Público e do Poder Judiciário ultra-elitistas, nós estamos entregando a luta contra a corrupção para o arsenal de guerra da burguesia contra nós. Os governos petistas foram reforçando as instituições do Estado que, pela sua natureza de classe, mais cedo ou mais tarde, se voltariam contra a esquerda, como as mensagens do Intercept mostram claramente. A mesma coisa nas Forças Armadas. Nós partimos da ilusão de que as Forças Armadas eram profissionais e que, se a gente atendesse suas reivindicações salariais e suas ambições de investimento na modernização das Forças Armadas, estava tudo bem. Eles nunca mais se meteriam na luta política. E o que aconteceu? Quem é o partido do Bolsonaro? O real. Não esse PSL, que é um partido de vagabundos. Quem é o partido real do Bolsonaro? É o Exército Brasileiro. Esse é o partido do Bolsonaro. Tem comitê central, disciplina, armas, presença em todo o território nacional. Esse é o partido. Mais uma vez, o partido armado do capital assumiu a direção do Estado. Claro. Cavalgaram no Bolsonaro. O Bolsonaro foi o caminho institucional para o partido armado do capital voltar ao comando do Estado. Eles não gostavam do Bolsonaro, mas quando viram que o Bolsonaro era o cavalo que corria com chance de ganhar, cavalgaram. Então, eu levanto todas essas questões, todos esses exemplos, lembrando sempre que nós não devemos compreender que é muito mais fácil analisar decisões tomadas do que tomar essas decisões, né? Estamos aqui, ar-condicionado, tranquilos, analisando erros cometidos lá atrás. Então, é sempre muito mais fácil analisar a posteriori. Tomar decisões é um outro departamento. As circunstâncias em que as decisões são tomadas devem ser sempre levadas em conta para nós entendermos o papel das forças políticas, o papel dos indivíduos na história. Mas é evidente que uma gama enorme de erros demonstram que havia uma concepção furada. Uma concepção furada. Faltou à esquerda brasileira um projeto de poder. E esse projeto, e agora vamos lembrar aqui do que a Sueli colocou quando ela formulou a pergunta pela primeira vez. E faltou, eu vou usar uma palavra antiga, faltou um projeto de poder porque o PT, na sua formulação, abandonou cedo demais e errado demais a ideia de revolução. Porque aqui no nosso país, capitalismo periférico, escravista, atrasado, mesmo as coisas mais comezinhas que a classe trabalhadora pôde conquistar na Europa, jamais serão conquistadas aqui se não for pela força, pela imposição disso às elites do país.
eles não o farão de forma voluntária ou pactuada. Eles sempre tratarão de derrubar, de evitar, de golpear o mais mínimo avanço do povo brasileiro. E, portanto, eles, como classe social, têm que ser derrotados. E derrotá-los é retirá-los do poder do Estado. E retirar uma classe social do poder do Estado para colocar outra, o nome científico disso é revolução. O poder tem que passar das mãos das classes oligárquico-burguesas para as mãos das classes trabalhadoras. Isso é projeto de poder. E isso, o Partido dos Trabalhadores, em algum momento da sua trajetória, deixou de ter. E as duras penas, nas suas discussões internas e externas, vai tateando para voltar a ter. Esse é o elemento central, o problema, na minha opinião, evidentemente. Esse é o problema teórico fundamental, teórico e prático. Fundamental, da esquerda brasileira. Ou seja, ela é recompreender, ressignificar, requalificar qualquer interpretação estratégica sob a égide de um conceito matricial, que é o conceito de revolução. Ou seja, qual é o grande desafio da esquerda? Retomar o fio histórico da Revolução Brasileira. Obrigado. Aí vamos aproveitar, né, essa grande lição ideológica para a gente fazer uma propaganda do Opera Mundi. Porque eu acho, né, que nós temos muito a aprender com 20 minutos de história. Né? E a gente tem que lembrar que a gente está no Nordeste, né, com dificuldades de acesso da população mais pobre, de chegar aos meios de educação, né, principalmente os estudantes. Eu passo para meu neto, outro dia a gente passou estava vendo a relação da música, né, com os momentos revolucionários no Brasil. Aí a gente eu mandei para o meu neto os Titãs, até com a ajuda do meu companheiro, né, a gente está tentando também passar para um espaço. Então a educação tem que começar pela base, revolução pela base. Eu acho que foi isso que faltou para a gente. Então, assim, como chegar aos espaços que não sejam os espaços de dominação, que somos nós, a elite intelectual, né? Sempre falamos em revolução por cima, gramsciana, passiva, né? Mas como chegar? Aí eu cobro sua propaganda aí do... É só fazer um pouquinho de propaganda. O Opera Mundi é um sítio que eu fundei e ainda dirijo, mas e tem um programa dentro do site, chama 20 Minutos, são 3 programas semanais, um segunda, outro quarta, outro sexta, sempre às 4h30 da tarde. O da segunda é sobre situação nacional, o de quarta é sobre situação internacional, o de sexta é sobre história, alguma questão histórica. Chama 20 Minutos Nacional, 20 Minutos Internacional e 20 Minutos de História. Sempre passa no Facebook e no YouTube, nos canais do Opera Mundi, no Facebook e no YouTube. O Opera Mundi é um site que se dedica à política internacional, à política, economia e cultura internacionais e à política externa brasileira. Há 10 anos nós nos concentramos nesses temas. O endereço é www.operamundi.com.br. Nós sobrevivemos e nos desenvolvemos fundamentalmente através de um tipo de colaboração que se chama assinatura solidária. Já são, acho, 2.500, 3.000 assinantes solidários que escolhem lá pagar um valor que vai de R$20
talvez a R$100, não sei qual é o valor máximo. Mensais, você deixa o cartão de crédito e todo mês vem essa colaboração. O que o nosso assinante recebe em troca? Nada. A existência do site. Por isso que ela chama assinante solidário. Não, se não for assinante ou for assinante, vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Nós fizemos uma opção que não é de precificar o conteúdo, mas tentar convencer um grupo razoável de pessoas de que é importante a existência de sites como a Opera Mundi. Então, no fundo, é uma doação, que é uma cultura pouco presente no Brasil, muito presente nos países anglo-saxônicos, que a ideia os leitores de um determinado veículo que acham importante, do ponto de vista informativo, político, ideológico, que esse veículo se sustente e avance, as pessoas doam um pouquinho por mês. Então, ele vive fundamentalmente disso. No endereço lá do Opera Mundi é fácil encontrar como fazer assinatura solidária. E o Opera Mundi faz parte de uma família de meios de comunicação da esquerda brasileira, meios independentes de comunicação, que já há uma década vem travando o combate contra os meios monopolistas. Nessa família estão sites importantes como o Brasil 247, a revista Fórum, o Brasil de Fato, a Rede Brasil Atual, a TVT, enfim, estou aqui me lembrando dos mais importantes. Isso. Então, é uma família de meios de comunicação que tem entre si um razoável grau de colaboração, um pouquinho de concorrência também, porque é normal, mas, fundamentalmente, um grau importante de colaboração. O Opera Mundi, em especial, tem uma relação muito próxima do Brasil 247. Eu tenho uma espécie de programa semanal lá também, toda segunda-feira de manhã dou uma entrevista semanal para comentar sobre a situação política brasileira e internacional, e há muitos outros intercâmbios entre o Opera Mundi e o 247. Outro canal importante novo é o À Esquerda, no YouTube, do Lindbergh Farias e da Vanessa Graziotin. A gente também tem muita colaboração com eles, né? Então, é uma família de meios de comunicação que tem cumprido um papel muito importante na luta política e cultural no Brasil, porque é o contraponto à narrativa dos grandes meios de comunicação, dos meios corporativos, dos meios de comunicação pertencentes à burguesia brasileira e ao bloco conservador. Esse contraponto tem tido grande peso na formação de uma certa consciência no campo popular, que não esteja contaminada, que não esteja intoxicada pelas informações desses meios corporativos, tem sido importante em alguns momentos de mobilização do povo brasileiro. Entre eles, esse momento da campanha Lula Livre, que aqui eu vou falar minha última passagem importante, não posso deixar de comentar. A campanha Lula Livre, ela é fundamental no momento político que a gente está vivendo. É uma campanha que, como ocorreu na África do Sul, com a campanha pela libertação do Mandela, a campanha Lula Livre é a campanha que simboliza e sintetiza o conjunto das batalhas do povo brasileiro. Ela é uma batalha vertical, porque a campanha ela tem iniciativas, tem comitês, tem comunicação, se mobiliza, ela tem ampliado sua atividade bastante nos últimos meses. Ela também é horizontal, porque a bandeira Lula Livre está em todas as batalhas, no movimento dos estudantes, na greve geral, no movimentos LGBT e assim por diante. E isso vai crescer, isso tem que crescer, porque isso é o que vai apontando para uma saída democrática. A campanha Lula Livre ela foi reorganizada a partir de janeiro desse ano. No ano passado, ela era uma campanha do PT, porque tinha a ver com a campanha eleitoral. A campanha Lula Livre era a campanha Lula Livre para o Lula ser candidato a presidente da República. Em janeiro, houve uma reorganização da campanha Lula Livre. Ela não é mais uma campanha do PT. Ela nem é sequer uma campanha hegemonizada pelo PT, e nem poderia ser. Ela é uma campanha frentista. Ela é uma campanha na qual estão presentes todos os partidos de esquerda e no qual estão presentes todos os principais movimentos sociais do país. Estão presentes o PSOL, o PCdoB, o PT, partidos menores como o PCO, setores do PSB e do PDT, dependendo do Estado,
não é? Estão presentes a UNE, o MST, a CUT, e se construiu uma identidade visual, uma linha de comunicação, uma linha de mobilização que deem força a essa ideia de unidade e amplitude da campanha Lula Livre. Inclusive, e acho que isso não atrapalha os eventos aqui, hoje, às 18 horas, eu vou dar uma palestra especificamente sobre isso no Armazém do Campo, uma atividade convocada pelo Comitê Lula Livre em Recife e outras entidades. O Armazém do Campo fica... Pô, todo mundo sabe? Só, deixa eu repetir aqui para quem não sabe. Rua do Imperador, 187. Bom, pessoal, todo mundo sabe onde fica o Armazém do Campo? Então está avisado. Hoje às 18 horas a conversa vai ser sobre isso. Quem puder ir, acho que vai ser legal para a gente ter uma conversa, até porque nós vamos ter claro qual foi a decisão do STF de hoje à tarde. O mais provável é o adiamento do julgamento do habeas corpus, que poderia anular o julgamento do Lula, né? É que, na hora que eles se reunirem em mesa, pode ainda haver alterações. Não é o mais provável, mas a gente só terá certeza absoluta disso depois das 14h, quando ficar sacramentado o adiamento. Então, é isso aí. Antes da Bárbara falar, eu queria dizer o seguinte, agradecer, né, a presença de todo mundo, não deixe de vir amanhã, e com relação a Breno, eu gostaria de continuar ouvindo todo dia, boa tarde, né? Todo dia, boa tarde, não sei fazer direito, mas eu acho, às vezes até eu durmo com o seu boa tarde, pode ficar. Então, assim, maravilha, eu acho que todo mundo gostou, né? Então, vamos continuar amanhã, eu acho que isso é um caminho de luta pequeno, modesto, 43 anos de universidade, né? De tentativas de chegar de 2 passos à frente, 2 passos atrás, mas vamos em frente. Breno, muito obrigada, e agora vamos ver a Bárbara aí no seu programa. Bom... Mônica quase que não apareceu. Alô? Mas oi. ela fez tudo. Pronto. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todos, e reforçando o convite da professora Sueli, eu gostaria de convidar todo mundo para estar aqui amanhã, a partir das 8 horas, a gente vai começar o credenciamento, e todos vocês aqui vão pegar uma nova credencial, tá ok? Então, vocês vão assinar a ficha de presença na entrada e pegar uma nova credencial para o segundo dia, que a gente vai contar com a presença do professor Luiz Felipe Miguel, do IPOL, da Universidade de Brasília, que vai falar sobre a esquerda e a crise da democracia brasileira, e às 10h30 a presença do Florestan Fernandes Júnior, jornalista, que vai falar sobre a crise da democracia brasileira entre a mídia e o judiciário. Nós não passaremos mais o filme hoje, por conta do horário e também por um problema técnico que a gente teve, mas amanhã à tarde, após o a gente vai passar o filme Democracia em Vertigem, tá bem? Bom, obrigada, gente. Até amanhã.